Olá, amados irmãos, que a graça, a paz, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo seja permanente a tua casa, tua vida, tua família, em nome de Jesus. Começando hoje o capítulo 8 de Atos Apóstolos, nós vamos ver ali a ação de Saulo na perseguição da igreja, né? E naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e lançava-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo ali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Queridos, isso aqui são duas coisas, né? Primeiramente, aqui Paulo que começa a perseguir a igreja, a perseguição ali, através de Saulo, não de Paulo, Saulo, né? E nós vemos que ele começou a perseguir, que o medo foi tanto, que os cristãos se dispersaram por toda a região ali da Judéia, de Samaria, eles se despertaram, foram dispersos por todos os cantos, exceto os apóstolos que permaneceram ali, né? E ali eles sepultaram Estevão. E o desejo de Saulo era destruir a igreja. Destruir a igreja. Só que Saulo, até então, ele não tinha entendimento que Jesus falou assim, ó, sobre a palavra que foi revelada por Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Nós vemos, queridos amados irmãos, depois a gente vai ver a conversão de Saulo, mas quantos e quantos e quantos tentam destruir a igreja? Mas não consegue, porque ela foi edificada em Cristo. Nós temos que entender que o fundamento da igreja está em Jesus, que ele edificou nos apóstolos. Jesus é a pedra que foi rejeitada. Jesus é o fundamento. Então não tem forma do inferno se levantar para destruir. O que o inferno faz? O que o diabo faz? Ele entra no meio. Ele começa com sutilezas, né? Entra com muitas sutilezas, como aconteceu lá no Éden, ele entra com muita sutileza e vai introduzindo coisas dentro da igreja, no altar, que quando a pessoa, o pastor, os líderes ministeriais nem percebe. Mas quando vê, as coisas do mundo estão lá em cima do altar, como se fosse normal. Já não é mais pecado. Nós vemos isso acontecer, querido, continuamente. É o que tem acontecido nas igrejas. Por que houve um esfriamento das pessoas? Porque não tem mais ensinamento no altar. Amados irmãos, queridos pastores, vocês que me acompanham, nós precisamos dar ensinamento para o povo. Não é eu chegar lá fazer uma ministração teológica cheia de balangandangue lá que não vai resolver nada. Foi o que os fariseus, escribas faziam. Ninguém entendia patavina nenhuma. E Jesus não. Jesus veio e falou a linguagem do povo, andou com o povo, sentia cheiro de ovelha. Sentiu o que a ovelha sentia. O pastor precisa sentir o que a ovelha sente, querido. O pastor precisa sentir o que a ovelha sente, a necessidade de ensinar a igreja, de ensinar. Ensinar. Por isso que José está lá, meu povo está perecendo, faltou conhecimento. E aí vira para o sacerdote, você deixou faltar conhecimento ao povo. E nós vemos que hoje a pomposidade no altar, de falar bonito, falar
em línguas, falar não sei o quê, falavam tanta besteira no altar, que o Espírito Santo, ó, puxou a mula faz tempo. Nem na porta da igreja não passa mais. Então é necessário, amados, voltar ao fundamento que Cristo fundamentou. Eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. É o fundamento. Eu sou o caminho, verdade e vida. Amados, eu não sou nada, absolutamente nada mais que a igreja. Ao contrário, sou mais devedor. Sou muito mais devedor. Assim, bispos, apóstolos, que muitas vezes levantam o nariz, que eu sou bispo, eu sou apóstolo. É uma banana, é um banana. Tu é mais devedor que todos os outros. E qual a dúvida? Você tem que voltar ao início, querido. Depois da Santa Ceia, o que Jesus fez? Você abaixou, lavou os pés dos discípulos. Nós vemos aqui que a igreja se dispersava. Ela dispersava, mas começou a crescer. Começou a crescer. E olha aqui a ação de Felipe, querido. Felipe, por onde Felipe passava, pregava Jesus Cristo. E enfermos eram curados. Os demônios fugiam. Os demônios saíam das pessoas. As pessoas eram libertas. As pessoas eram transformadas. A pregação genuína da palavra. Pregar Jesus Cristo. Pregar Jesus Cristo, tem pastor que ele fala tanto autor, não sei o que, autor não sei o que, autor não sei o que, fala tanto nome, mas não fala de Jesus. Sabe por quê? Porque não tem intimidade com Cristo, não tem intimidade com Jesus, não tem intimidade com a palavra, não tem intimidade de oração, de um tempo de oração. Lê um monte de livro, a cabeça está cheia de livros, mas não tem Jesus no coração, não adianta nada. Não adianta nada, querido. Está vendo essa biblioteca aqui atrás? Ó? Tem muito mais. Tem muito mais. Só de livro aqui, querido, o compêndio que eu tenho aqui de livro de teologia, filosofia e fantasia aqui, se somar tudo na ponta lá, dá uns 30 mil reais. Mas não adianta nada se eu não tiver esse livro aqui. E no meu coração, Jesus Cristo. Não adianta nada todo conhecimento. Minha formação teológica não tem valor nenhum. Não é passaporte para o reino. Título de pastor, de bispo, de apóstolo, não é passaporte para o reino. Não é. Vida com Deus. Esse é o segredo. E é o que aconteceu aqui, né, com Felipe, ali quando ele pregava em Samaria. Ali em Samaria, os samaritanos eram um povo que era desprezado pelos judeus. Eram desprezados, pessoas impuras. Pessoas que eram, inclusive, judeus também, tá? Dos hebreus. Tinha várias etnias ali em Samaria. Olha o que aconteceu ali em Samaria. Presta atenção, querido. Olha. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Felipe dizia. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Felipe dizia. Ouvindo e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria naquela cidade. Temos visto isso na igreja ainda, querido? Ou cessou? Pastor, cessou, o tempo de cura cessou, agora não. Agora é outro tempo. Agora, a igreja é isso, querido. Aí o modelo da igreja está aqui. Esse é o modelo da igreja. Se eu sair fora desse modelo, Paulo vai falar em 1ª e 2ª Coríntios, ele fala isso. Se eu sair fora desse modelo, estou totalmente fora. Totalmente fora. Totalmente, completamente fora do caminho. Já estou no desvio faz muitos e muitos anos. Por isso que as minhas ministrações, pessoas não gostam da minha palavra, não tem seguidores.
O pessoal não gosta. Às vezes não gosta, porque são palavras de ensinamento, palavras de correção. O ensinamento, a maior parte do ensino é correção, querido. E corrige a mim. Eu sou corrigido pela palavra. Eu sou corrigido. Primeiro a ser corrigido sou eu. Aos 73 anos ainda não aprendi. Tem tanta coisa para aprender. E às vezes é bordoada. E às vezes faço coisas que me envergonham diante do Senhor. Quantas e quantas vezes, queridos, eu passo, Senhor, me perdoe. Eu tenho vergonha de levantar os olhos e olhar para o Senhor. Mas nós temos que aprender, amados irmãos. Nós temos que aprender. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Talvez eu seja pior do que aquele irmãozinho que vem na igreja, tá? Que ainda bebe, ainda fuma. Talvez eu seja até pior do que ele. Eu tenho que me corrigir todo dia, para que possa haver essa glória do Senhor na minha vida, na igreja e na minha família. Eu oro todo dia pela igreja, querido. Cada membro, cada dizimista, cada ofertante, e por ti, que me acompanha no canal e no Maná. Eu, aqui no Brasil, no exterior, continuamente vocês estão debaixo dos meus joelhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Uma quinta-feira abençoada a todos, em nome do Senhor Jesus.